Bom dia a todos! Hoje é 19 de julho de 2026 e temos novos ataques se espalhando pelo Irã, mas eles estão focados no que parecem ser instalações de mísseis balísticos profundamente enterradas, além de quartéis generais da Guarda Revolucionária Islâmica. Então, a vingança está em pleno andamento em resposta aos militares que foram alvo e atingidos na Jordânia. Essas imagens aqui, o CENTCOM divulgou ontem à noite por volta das 20 e 1h30 horário do leste dos Estados Unidos. Esta é a 8ª noite consecutiva de poderio aéreo americano se abatendo sobre o Irã. Estamos falando de Bandar Abbas, lá no sul, até Teherã. Tudo isso está sendo duramente atingido. Instalações de vigilância costeira foram destruídas. Observamos a infraestrutura de mísseis balísticos sendo atingida por explosões intensas e bombas perfuradoras de bunker, destruindo defesas aéreas da Guarda Revolucionária Iraniana, depósitos de mísseis, drones e capacidades marítimas por 8 noites seguidas. E a noite passada foi diferente das outras. O CENTCOM não apenas enfraqueceu as forças na 8ª rodada de ataques. Eles usaram declarações que não tinham usado até agora nesta campanha, dizendo que vão punir rapidamente como retaliação e vingança pelo que o Irã fez aos militares na Jordânia. Então, isso não é apenas um comunicado à imprensa. Essa é uma mensagem que poderia ser escrita pelo B-52, com certeza pelo F-16, EA-18G, F-15E. A guerra eletrônica trabalha perfeitamente em conjunto com o B-52, então o B-52 voltou a participar desse conflito? Ainda não está confirmado, mas vamos falar dos JASSMs, mísseis ar-superfície de ataque à distância, de alcance estendido. Falei do seu acrônimo mais cedo hoje, como esses podem ser perfeitos para os ataques precisos que estamos vendo agora. E o B-52 se combina perfeitamente com o ataque eletrônico do EA-18G Growler. E o motivo dessa mensagem nada incerta para o IRGC. 2 militares americanos foram tragicamente atingidos na Jordânia por um míssil balístico iraniano. Isso foi na sexta-feira. O IRGC atacou a base com mísseis balísticos e drones, e eles acharam que a conversa tinha acabado. Não, aquilo era só o começo da conversa. Infelizmente, alguns mísseis interceptores tentaram atingir o míssil balístico. Conseguiram acertar vários, mas um golpe de sorte pode passar. O CENTCOM iniciou a 8ª rodada antes dos generais do Irã conseguirem redigir um comunicado. Apesar de já terem feito vários, a retórica está claramente acirrada agora. Mas vamos falar operacionalmente sobre como um B-52 atua em conjunto com um F-16 e um EA-18G Growler, e como essa sinfonia de poder aéreo realmente funciona. O B-52 estaria realizando ataques de longo alcance com seus JASSMs. Ele poderia realmente estar sobre o território iraniano agora? Vamos falar sobre tudo isso. O Irã lançou mais mísseis balísticos em direção à Jordânia ontem, interceptados por Israel, e parte dos destroços caiu em território israelense. O Irã está tentando alertar Israel? Vamos discutir isso neste vídeo. E fique para a sessão de resumo global, porque o que a Ucrânia acabou de fazer na Rússia é absolutamente impressionante. Este é um pequeno trecho do que eles fizeram com um armazém perto de Moscou. E esse pode ser o maior alvo estratégico atingido em toda a tua guerra. Isso vai aparecer mais ou menos 3/4 do vídeo. Então, basicamente, o CENTCOM está iniciando a 8ª noite de ataques. Parece que a 9ª noite é o próximo item do cardápio para o Irã. Vamos discutir o ocorrido na Jordânia e os fatores que permitiram a passagem do míssil balístico iraniano. O CENTCOM confirmou que 2 militares dos Estados Unidos morreram em combate durante a defesa contra mísseis balísticos e drones iranianos por forças parceiras. Antes de continuar, quero dizer que isso é trágico. São tesouros nacionais e minhas orações vão para as famílias desses militares. E parece que outro militar ainda está desaparecido em combate no momento em que este vídeo está sendo produzido. Outros 4 foram avaliados por médicos e todos já receberam alta do hospital e retornaram ao serviço. Os 2 que morreram são o 15º e o 16º militares americanos a perderem a vida na guerra contra o Irã. Porém, são os primeiros desde os dias iniciais do conflito. E Trump disse que isso foi algo muito triste e chamou de o preço mais alto e o sacrifício supremo pago para impedir o Irã de obter uma arma nuclear, protegendo todo o resto do mundo. O Departamento de Estado emitiu alerta mundial de cautela para todos os americanos, o primeiro desde as primeiras semanas da guerra. Então, meio que voltando para aquele mesmo nível de ameaça, o mundo acabou de ficar um pouco menor neste momento, mas o que está em jogo aumentou muito, especialmente para o IRGC. A Guarda Revolucionária Islâmica sabia o que atacava claramente. Não foi alvo escolhido de última hora. Planejaram isso estrategicamente há muito tempo. Mísseis balísticos iranianos atingiram a base na Jordânia.
E a Jordânia é um país que vem se defendendo de ataques iranianos há semanas, interceptando mísseis balísticos iranianos, mísseis de cruzeiro e drones em várias noites consecutivas. E a Jordânia é um grande aliado dos Estados Unidos. O mesmo vale para o Kuwait, e o Irã acabou de anunciar isso, o que é inacreditável. Eles disseram que avaliam uma campanha terrestre no Kuwait para tomar bases dos Estados Unidos. Boa sorte com isso. A chance disso acontecer é quase zero, ainda mais sem superioridade aérea. Mas, de novo, com a Guarda Revolucionária Iraniana, vai saber? Eles são loucos o suficiente para talvez até tentar isso, mas aqui está a resposta do CENTCOM, e ela veio em questão de horas, não dias. A oitava noite seguida de ataques ocorreria de qualquer forma, mas parece que quartéis generais e possivelmente bunkers da Guarda Revolucionária Iraniana, ligados à liderança, foram alvos. Haverá mais ataques à liderança e retaliações por esses ataques? Isso será decidido em breve. O Comando Central dos Estados Unidos afirmou que os ataques visam enfraquecer ainda mais a capacidade do Irã de ameaçar o transporte comercial no Estreito de Hormuz e punir rapidamente as forças do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica que lançaram ataques contra militares americanos na Jordânia na noite passada. Isso é uma retaliação por isso. Punir rapidamente as forças da Guarda Revolucionária Islâmica. E todos nós sabemos que os presidentes do Irã, se é que podemos chamá-los assim também, são forças da Guarda Revolucionária. Eles só trocaram de uniforme. Esses caras vieram da Guarda Revolucionária Islâmica e um dia vestiram terno. Agora dizem, olhem para nós, somos magnânimos e protegemos nossos compatriotas. É tipo, espera aí, vocês não ordenaram a execução de uns 10 mil compatriotas antes de colocarem esse terno? E eles dizem, sim, mas agora somos diferentes, agora somos presidentes. Viva! Essa é minha impressão dos presidentes da Guarda Revolucionária Islâmica no comando. E Majabati Khamenei tem postado recentemente dizendo que os Estados Unidos violaram o memorando de entendimento. Tentando inverter e manipular a situação, como faria um clérigo radical islâmico terrorista permanecendo fiel a si mesmo? Você sabe, uma zebra não pode mudar suas listras, um escorpião vai picar, e o Majabati Khamenei, o Ayatollah de papelão, vai manipular. Está tudo meio que junto em uma coisa só. Então puna rapidamente as forças da Guarda Revolucionária Islâmica. Primeira vez em 8 noites que o CENTCOM nomeou explicitamente a Guarda Revolucionária Islâmica como alvo de ação retaliatória. Então isso se tornou pessoal neste ponto. No meio militar, quando companheiros de armas são alvo, fica pessoal para quem está envolvido. Permanece profissional, você se concentra e cumpre a missão, mas lá no fundo, você sabe que está fazendo isso pelos que caíram. Então, a linguagem aqui foi a grande mudança na história, e isso traz à tona o que as plataformas dos Estados Unidos poderiam ser. As plataformas de ataque ainda não foram totalmente confirmadas, mas sabemos que houve várias iterações, várias missões de B-52S em Fairford e em outras bases na Inglaterra, enquanto eles possivelmente realizam missões de combate. Novamente, ainda não está totalmente confirmado, mas 3 plataformas estão perfeitamente adequadas e alinhadas exatamente para o que estamos vendo acontecer agora. Acho que são 4, pois é preciso incluir o grupo de ataque de porta-aviões que está dizimando esses alvos com mísseis Tomahawk. Grupo de ataque de porta-aviões, vocês são incríveis. Não se preocupem, trouxe vocês na última hora. Pelo menos lembrei, hoje queria falar sobre 3 plataformas aéreas específicas. E seriam o B-52, o F-16 e o EA-18G Growler. Esses formam um trio improvável. Poucos pensam em como isso poderia funcionar em conjunto, por isso quis abordar hoje, já que os planejadores de defesa aérea do Irã nunca simularam guerra contra essa equipe. Essa é a equipe sobre a qual ela te avisou. E o Irã reage. Que equipe, que trio, vamos falar disso agora. O IA-18G Growler, essa formação opera a noite toda e faz tudo ficar no escuro. Então, a doutrina aqui é que nada nessa formação funciona sem o EA-18G entrar primeiro e fazer a interferência. O Growler é o especialista em guerra eletrônica, uma aeronave de 2 lugares capaz de operar em porta-aviões, derivada do FA-18F Super Hornet. E as armas foram substituídas por um sistema de interferência ANALQ-99 e mísseis anti-radiação de alta velocidade AGM-80 e 8, isso mesmo. Quando o Growler já é incrível, vamos adicionar mísseis anti-radiação quase do tamanho de meio poste de telefone. Isso parece divertido. Espera, essa é a cura para a solidão hoje em dia? A epidemia de falta de amigos? É só sair com seus amigos com mísseis anti-radiação presos no seu EA-18G Growler. Mas o trabalho dele é cegar a rede de defesa aérea integrada do Irã antes que os mísseis de cruzeiro do B-52 ou os J-AMS
do F-16 cheguem ao alvo. Veja como funciona. O radar de defesa aérea do Irã é ligado para tentar rastrear a formação que está se aproximando. O Growler detecta essa emissão de radar, identifica a frequência e tem duas opções. Ele pode bloquear eletronicamente, inundando as frequências com ruído até a tela do radar ficar toda branca. Sim, é tão forte que nem faz a tela ficar preta, faz ela ficar branca. Esse é o maior desaforo. Se você desliga e a tela apaga, ele pode achar que foi só falta de energia, mas sua tela fica branca. Deviam criar um emoji de risada enorme tipo "ha". Seria o melhor jeito. Ou ele pode, na verdade, seguir a emissão de volta até a fonte com um míssil anti-radiação, basicamente rastreando aquele feixe de radar e pode tirar aquela instalação de radar do ar permanentemente. Isso vai além de apenas deixar a tela branca. Na prática, faz ambas as coisas, geralmente ao mesmo tempo contra vários emissores. Quando o grupo de ataque chega ao alvo, o radar do Irã parece uma nevasca, deixando os operadores voando às cegas. Eles precisariam de óculos de esqui. O Growler não aparece nas notícias, mas é ele que as torna possíveis, entrando primeiro como a linha ofensiva, sem receber todo o crédito. Não é o jato mais chamativo, mas é ele que faz tudo acontecer. Tudo isso remete à ideia de limpar o caminho eletrônico para que o IA-18G Growler permita a passagem do que vier atrás. Atrás dele, que pode ser aquele lindo B-52, o patrocinador dos bombardeiros, basicamente voando há 70 anos e ainda carrega a maior carga bélica de todas. Sim, mais de 31 mil quilos de armamentos, e ele tem 70 anos de idade. Nesse ponto, acho que ele está competindo muito bem com os novatos. O F-16, às vezes chamado de Fighting Falcon, uma curiosidade pouco conhecida. Qualquer um que já tenha voado nele normalmente chama de Viper. Se alguém que já voou nele chama de Fighting Falcon, eu diria: "Ei, você está bem hoje? Está tudo certo em casa?" Porque você acabou de chamar o F-16 de Fighting Falcon, e ninguém realmente quer esse nome. 30 anos de combate resumidos em uma noite. O F-16 Block 52, e Block 50 é o cavalo de batalha de ataque de precisão desta campanha e está operando há décadas. Provavelmente, ele faz esse trabalho há mais tempo do que a maioria dos operadores de defesa aérea do Irã viveu. O radar AN/APG-60 e 8 do F-16 e as bombas GBU-38 JDAM podem combinar a capacidade de lançar munições de precisão em um alvo através de uma janela em um prédio específico, mesmo com mau tempo, contra um alvo que foi identificado horas antes por ISR, que o piloto não viu até o momento em que está indo para o jato. O F-16 é responsável pela entrega precisa a curta distância nesse pacote de ataque. Além disso, isso poderia devastar totalmente os quartéis generais da Guarda Revolucionária Iraniana, nós de radar costeiros, instalações de vigilância e instalações de capacidade naval que exigem precisão pontual, não é feito em área total. Tudo bem, agora vem o grande lance, o grande papai açucarado. Acho que existe um paizão dos paizões, o paizão supremo. Acho que é assim que vou chamar o B-50 e 2 Stratofortress, a aeronave que já voava antes mesmo do governo do Irã existir. E é o B-52H. O Stratofortress entrou em serviço em 1961. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã foi fundada em 1979. O B-52 é 18 anos mais velho do que a organização que está atualmente mirando e foi atualizado tantas vezes desde 60, e que o único componente original em um modelo H moderno é basicamente a própria estrutura da aeronave. Ele foi desmontado e reconstruído. O B-52H transporta até 20 mísseis de cruzeiro AGM-86B lançados do ar externamente, além de armas adicionais internamente. Ou ele pode transportar o JASSM-PS, um míssil de ataque à distância de 500 milhas com baixa assinatura de radar que navega de forma autônoma após o lançamento. Quero dizer, a tecnologia aqui é impressionante. O B-52 não precisa nem entrar no espaço aéreo iraniano, ele simplesmente não precisa disso. Ele pode orbitar em altitude fora das zonas de ameaça, abrir o lançador rotativo no compartimento de bombas, liberar mísseis de cruzeiro que voam em baixa altitude seguindo o relevo até o Irã. E o míssil encontra os alvos. Enquanto o B-52 está voltando ou fazendo um café, acho que aquele negócio tem uma máquina de expresso, né? Se não tiver, eles definitivamente deveriam colocar uma. Mas a rede de defesa aérea do Guarda Revolucionária Islâmica foi projetada para detectar e engajar aeronaves. Ela nunca foi feita para rastrear 20 mísseis de cruzeiro voando a 150 metros de altitude ao mesmo tempo, vindos de diferentes direções. Esse é o presente do B-52 para essa campanha. A equipe funciona assim: o EA-18G limpa o corredor eletrônico. O F-16 lança munições de precisão contra os alvos de alto valor próximos que o Growler agora cegou.
O B-52 à distância pode lançar mísseis de cruzeiro contra infraestruturas fixas em profundidade que exigem grande alcance. 3 vetores de ameaça distintos chegando ao mesmo tempo. A defesa aérea do Irã, já enfraquecida por 7 ataques, agora enfrenta um ataque de um avião de 70 anos para explorar todas as brechas. E a retórica do Irã está no nível 15. Acho que eles estão ficando sem níveis para o que a retórica deles pode ser. Eles estão dizendo que a assinatura dos Estados Unidos não vale nada e é inválida. Os Estados Unidos cometeram repetidas violações do acordo com Teherã. Os Estados Unidos enfrentarão lições inesquecíveis. Isso foi dito pelo líder supremo, o Ayatollah de papelão, basicamente dizendo que os Estados Unidos quebraram o memorando de entendimento quando todo mundo sabe que eles só não deveriam atirar em embarcações comerciais. Literalmente, essa era a única coisa que você não deveria fazer. E então eles mutilaram e eliminaram 12 marinheiros e ainda dizem, a culpa é sua. Tentávamos criar uma abordagem segura para garantir a passagem dos marinheiros, pois estavam muito ao sul e poderia haver minas, por isso decidimos explodir o navio deles. Foi para o bem deles. Quero dizer, a manipulação aqui, a forma como isso pode ser um X ruim, os paralelos, pessoal, isso vai fundo. Afirmaram também que grande parte das capacidades militares do Irã ainda não foi usada. E se os ataques dos Estados Unidos continuarem, a resposta do Irã vai além das expectativas do inimigo e pode abrir novas frentes. Talvez seja disso que falam ao mencionar uma possível invasão terrestre no Kuwait. Quem sabe? Eles poderiam tentar. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã tentaria qualquer coisa. Lembre-se, eles destruiriam seu povo para proteger o regime e afundariam com o navio. Eles vão enviar a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã para ser totalmente esmagada. Eles não ligam. Eles só vão querer isso como algum tipo de vitória de propaganda que usariam apenas com o próprio povo. Vocês chegaram ao resumo global, meus amigos. Então, aqui está a principal história que quero abordar. A Ucrânia atingiu a cadeia de suprimentos de drones de Moscou. A Wildberries pegou fogo após um ataque coordenado ao depósito que abastece a guerra de drones da Rússia. A Ucrânia lançou 379 drones no espaço aéreo russo na noite de 18 de julho e identificou a base logística por trás da produção de drones de Moscou. 2 enormes centros logísticos russos nas regiões de Moscou e Tambov foram atingidos, incluindo um centro de distribuição da Wildberries na cidade de Alexo-Elektrostal, ao sul de Moscou. 8 morreram e mais de 60 ficaram feridas. Zelensky confirmou no X que as instalações eram usadas para fornecer componentes sob sanções para a produção de drones e equipamentos de navegação. Defesas antiaéreas russas interceptaram 379 drones ucranianos em 19 regiões, além da Crimeia, do Mar de Azov e do Mar Negro, no maior ataque de drones em uma só noite da guerra. Vocês citaram a análise estratégica de xadrez 4D, meus amigos. Então vamos ver o que ocorre no tabuleiro agora. O exército dos Estados Unidos transferiu aviões-tanque de reabastecimento adicionais do aeroporto Ben Gurion para bases militares israelenses. Aviões-tanque de reabastecimento aéreo ampliam o alcance das aeronaves de ataque que sem eles têm limite operacional fixo. Ao serem reposicionados mais fundo no teatro de operações, esse limite aumenta muito. Os B-52 conseguem voar para qualquer lugar do mundo com reabastecimento aéreo, assim como o B-2 Spirit. O B-2 Spirit pode realizar missões a partir dos Estados Unidos continentais, mas vai precisar daqueles aviões-tanque de reabastecimento aéreo sendo reposicionados mais perto do conflito. Quem sabe, será que o B-2 Spirit é o próximo da lista? O presidente Trump afirmou que a Pickaxe Mountain está pronta para um grande disparo. Isso está por vir estrategicamente? Isso é algo que os Estados Unidos poderiam fazer? Só faltaria o último prego no caixão. Vamos ver o que acontece. Lembre-se, o reabastecimento aéreo basicamente é a única forma de empregar o poder aéreo. Então, os B-52, B-2, tudo parece pronto para entrar em ação. Neste momento, há conselheiros sêniores do governo Trump realmente postando um vídeo no X de um B-52 voando com F-20 e 2. Então, será que isso é o que veremos a seguir? O que vocês acham? Me contem nos comentários abaixo. Adoraria ouvir a opinião de vocês. Vai lá e me segue no X, me segue no Instagram. Estou postando lá praticamente todos os dias. E se você quiser receber um e-mail semanal meu para ficar atualizado sobre as últimas novidades, acesse maxafterburnerenergy.com e se inscreva na nossa lista de e-mails. Muito obrigado por assistir, pessoal. Aqui é o Ryan, também conhecido como Max Afterburner. Encerrando por aqui.